Então vamos dar continuidade no capítulo 21, que ficou na aula passada, e depois provavelmente vai dar tempo para a gente ver o 22. Nesse capítulo 21 tem uma curiosidade que na época que eu li eu achei muito interessante e trouxe algumas clarezas para a gente que trabalhava com mesa de mediúnica, né? Vamos seguir então. A desencarnação não muda muito o modo de vida que se tinha quando encarnado. Quem cultua a matéria, a ela fica preso. Quem entesoura bens espirituais é um bem-aventurado no plano espiritual. Não se deve viver encarnado só pensando na morte, mas também não se deve ignorá-la. Não pensar na morte para si e não entender que seja normal esse fato acarreta muitas perturbações, porque sendo o perispírito cópia exata do corpo, sentem-se as mesmas necessidades, até entendê-las e superá-las. Aquele moço achou ali, no centro espírita, o entendimento. Como os outros, seria levado à colônia, onde aprenderia a viver como desencarnado. O medo que teve foi do desconhecido, do que seria dele. Em muitos, é forte a ideia do inferno. Ao entender que não é tão complicado, o medo passa e vem a esperança. Vocês se lembram do anterior, né? Que tinha aquele rapaz que paquerou ela ali, que não tinha visto que tinha desencarnado. Então é isso que a gente comenta muito, que muitas vezes as pessoas desencarnam e não sabem que estão desencarnados. Então, quando a gente está numa mesa mediúnica, a gente sempre cuida para não falar para as pessoas que elas morreram, porque elas entram em choque. Elas não entendem que estão mortas. E isso é muito importante a gente compreender que tu continua sendo o que você é. Então, se a gente pode melhorar a nossa moral e ter conhecimento dessas questões, vai facilitar muito no desencarne, porque a gente continua sendo o que é. As pessoas às vezes acham que vão virar anjo, vão virar demônio, ou vão entender que morreram, muitas vezes nem entende. Vamos lá. Boa noite para o pessoal que chegou agora. Um homem desencarnado que estava na fila para receber orientação chamou-me a atenção. Estava imóvel, duro, sem se mover. Ao ser colocado perto de uma médium, recebeu de um dos trabalhadores desencarnados uma carga magnética e também sentiu o calor do corpo da médium. Sentia dores por todo o corpo, mas devagar conseguiu mover alguns músculos. Alegrou-se por isso e, com a ajuda do orientador encarnado, conseguiu responder à saudação. Olha que interessante, pessoal. Então, eles pegaram um espírito, né, que estava com dor, duro, sem conseguir se mover, sofrendo. Trouxeram perto de uma médium que estava numa mesa mediúnica, e conforme ele foi ficando perto da médium, a energia da médium, que a gente chama de ectoplasma, né, se lembra? Começou a envolver ele e começou a fazer com que ele conseguisse voltar ao normal. Olha como é importante um trabalho desse que faz com que a pessoa consiga reagir, voltar ao normal. Porque sem a energia da pessoa, do médium encarnado, seria bem mais difícil de auxiliar essa pessoa, esse espírito, né? Alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Oi, boa noite, Leandro. Eu apertei sem querer. Ah, então tá. Desculpa. Nada. Então, olha como é importante, porque as pessoas perguntam: por que que a gente vai fazer uma mesa mediúnica para um espírito incorporar na gente para que veja o outro espírito, né? Parece meio um contrassenso, mas como aquele espírito geralmente estão duros, com dor e uma vibração tão baixa que eles não conseguem ver o mentor que está do lado, é necessário passar pelo médium, ou às vezes por uma incorporação, para conseguir isso. Vocês já tinham pensado nisso? Vamos continuar. Boa noite. Vencendo as dificuldades, foi conseguindo falar. Quando encarnado, fora orgulhoso, senhor de muitos bens. Sua vontade era lei. Cometeu muitos erros. Gostava muito de si mesmo, de sua imagem. Era forte e arrogante. Mandou fazer uma estátua sua. Realmente, o artista a esculpiu muito bem. Ficou linda. Foi colocada em uma praça para que fosse lembrado como o benfeitor que fora.
Olha que interessante essa história, tá? É de um cara que fez uma estátua e colocaram a estátua dele na praça. Vocês já viram algumas estátuas nas praças? Olha que interessante o que aconteceu. Porém, sempre há um porém. A morte veio destruir seus sonhos e ilusões. Desencarnou por um infarto. Não se conformou. Queria estar encarnado. Inimigos perseguiram-no por anos e aos poucos foram abandonando-o. Mas o tempo passou e tudo mudou. Sua casa, suas terras. Só a estátua continuava lá. Então, ficou ao seu lado, até que fez dela seu escudo, como se fosse seu corpo. Colou-se a ela. Sentiu seu corpo endurecer e não conseguiu mais se mover nem falar. Só escutava e via o que estava à sua frente. Já fazia 60 anos que desencarnara. O orientador 60 anos, pessoal. O que vocês acham? Ele desencarnou e fez a estátua de corpo e acabou ficando duro. A gente até comentava, provavelmente ele ficava brabo com as pombas que pousavam nele, né? Porque ele estava uma estátua. Imagina quanta coisa aconteceu em volta dele em 60 anos. Vocês já pensaram nisso? Como é perigoso a gente ter orgulho, vaidade, né? Achar que o dinheiro e a matéria é tudo e ficar aí perdido 60 anos. Alguém quer comentar alguma coisa? Já que tá todo mundo pensando, é interessante, né? Fala, Martinha. Mas, Leandro, isso aconteceu porque ele fez para ele, correto? E se fosse alguém que tivesse feito em homenagem a ele, seria diferente? Ele estava lá porque ele ficou preso nela, foi isso? Não, é intenção. O que aconteceu? Se lembra que a gente fala nas questões de constelação de pertencer? Então, ele morreu. Morreu de que forma? Quem que se lembra como é que ele morreu? Infarto. Pois é, então ele morreu de repente. Ele não estava doente 1 ano, 2 anos, 3 anos, se preparando, entendendo que ia morrer, tendo aquele processo. Ele morreu de repente. Como ele morreu de repente, sem se preparar, sem ter sido lapidado para isso, ele, vamos dizer assim, é como se ele tivesse ido dormir e acordou. Quando ele acordou, estava em espírito. Então, além de ter outras pessoas desencarnadas que ele tinha feito de inimigos, prejudicando e atacando ele ficou sem casa, sem família, sem as terras, e ele usou a estátua como uma forma de pertencer ao mundo dos vivos, a pertencer ainda àquela história que já não existia mais. Pelo orgulho que ele tinha da estátua, pelo orgulho dele ter sido alguém importante, ele queria ainda continuar sendo visto, ele não era mais visto. Ele não entendia a morte dele. Isso, e ali, então não importava se foi ele que fez ou se alguém tivesse feito. Era a única forma de ainda pertencer àquele momento, àquela história, aquele dinheiro, aquele orgulho que não existia mais. Interessante essa parte, né? Isso eu me lembro, quando eu li a primeira vez, me chamou muito a atenção sobre a questão de as pessoas ficarem grudadas nas casas, nas estátuas. A gente fazia trabalho de mesa, às vezes elas estavam grudadas nas árvores, né? Então, às vezes, como tem espíritos nos lugares históricos, enfim. É muito interessante. Eu já vi espíritos sentados em cadeiras de balanço. Era a cadeira preferida, então fico ali na cadeira. Vamos lá. pediu para que rogasse perdão ao Pai e se propusesse viver conforme as lições do Mestre Jesus. Ele o fez com sinceridade. A dor cansou-lhe e não tinha mais nenhuma razão para ter orgulho. Foi caminhando, embora apoiado por um socorrista, para a fila dos que seguiriam para a colônia, onde iria para um hospital. Chorava. Suas lágrimas corriam abundantes, fazendo-lhe bem. O orgulho e a arrogância são 2 chagas que acabam por sangrar, trazendo muitos sofrimentos. Com grande proveito, encerraram-se as doutrinações. Todos os socorridos foram conduzidos ao aeróbus para serem transportados à colônia.
Esse fato é comum na maioria dos centros espíritas, mas pode acontecer de os socorridos serem levados a postos de socorro, ou em outros centros, a locais de amparo e socorro. Pequenos hospitais nesses mesmos centros espíritas. Isso. Então, o que acontece? Sempre que esses espíritos são acordados, reenergizados, são socorridos, começam a ter percepção do que aconteceu, se permitem ser socorridos, eles são levados para algum lugar. No caso aqui, foram para as colônias. E vocês viram que eles vão de aeróbus, né? Vocês se lembram que nós já estudamos isso. E nós já vimos muitas vezes depoimentos de pessoas aonde vê esse monte de espíritos sendo encaminhados para um aparelho, tipo um ônibus, e ser levado embora. Então, no lado espiritual, tem muitos dessas atividades acontecendo, socorrendo esse tipo de pessoas, né? Foi feita a prece de Cáritas e de encerramento. Os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos, energias benéficas sobre os presentes. Maurício novamente elucidou-me. Os encarnados e mesmo grande parte dos desencarnados ainda não vivem a fé, a fidelidade a Deus, porque, se assim fizessem, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Mas como ainda não chegamos a isso, há no final da reunião uma união mental dos responsáveis por esse local. Consequentemente, eles projetam energias mentais saturadas de luz, paz e afeto, enchendo o ambiente e as pessoas de vitalidade. Esclareço que essas energias só permanecem quando sustentadas por quem as emite. Apesar de todo o ambiente estar assim saturado, só se beneficiam dele aqueles que, por meio de sentimento afetivo, sintonizam com essas vibrações de amor e de afinidade espiritual. Olha que interessante. Então, quando a gente faz uma reunião onde realmente tem ali amor e energia, onde as pessoas que estão ali elevam o pensamento a Deus, fazem aquela oração gostosa, eles conseguem criar uma energia que limpa e purifica o ambiente e as pessoas que estão ali. Mas aquela energia, aquele fluido, só dura enquanto a gente está naquela vibração. Depois que a gente para de vibrar aquilo e sai, aquele fluido todo se desmancha. Então, quem recebeu ali naquele momento, que conseguiu absorver, sai dali com mais felicidade, mais leve. É o que a gente costuma dizer, vou tomar um passe. Então, naquele momento do passe, você é reabastecido, reenergizado, né? Na palestra, sai feliz, sai com energia. E é muito importante, parecido com o reiki. É muito importante a gente receber esses bálsamos de energia, né? Esses fluidos, energias, são maravilhosos, fazendo muitos desencarnados chorarem emocionados. Parece uma chuva fininha e colorida a cair do teto, iluminando suavemente o local. Com um aroma agradável, concentrei-me e abri meu coração para recebê-los. Por segundos senti-me molhada, senti a luz entrando nos meus poros. É uma alegria indescritível. A reunião terminou e acenderam as luzes. Os encarnados conversavam amigavelmente. Aproximei-me de minha mãe e a beijei, e depois papai. Saíram todos, apagaram as luzes e fecharam o local. Mas não ficou escuro no plano astral. O trabalho continuaria por muitas horas. Minutos depois, Maurício chamou-me para voltarmos à colônia. Ainda não sabia volitar até lá sozinha. Lourenço acompanhou-nos. Deixa eu falar uma coisa importante. É importante entender que quando a gente tem um trabalho espiritual, por exemplo, a Carol que tem uma sala de terapias, mesmo após ela fazer o atendimento e fechar a sala dela, os mentores e os espíritos que trabalham ali continuam muitas vezes ali limpando, purificando, preparando a sala para um outro dia. Então a gente precisa entender que teoricamente a sala está vazia, mas não está. Tem todos os espíritos no plano espiritual trabalhando naquele ambiente. E por isso a gente precisa ter um respeito com essas salas, com esses ambientes, que a gente trabalha na área espiritual. Não é porque deu 6 horas e a gente fechou, parou de trabalhar,
que daqui a pouco eu já posso botar ali uma música, um funk, e fazer coisas de vibrações mais baixas, né? Então eu tenho que manter a vibração daquele local, porque aquele local, às vezes, vai ficar mais 1, 2, 3 horas com espíritos trabalhando, limpando, ou até socorrendo ainda os espíritos no mundo espiritual. E as pessoas, às vezes, não pensam nisso, pensam que está uma sala vazia, posso fazer qualquer coisa ali dentro. Agora ela vai falar um pouquinho sobre a questão de vir do mundo espiritual para a Terra, para a parte aqui dos encarnados e voltar. E é importante a gente entender isso. E uma coisa que eu queria destacar, muitas pessoas acham assim, meu avô morreu faz 2 anos, 3 anos, agora eu engravidei, eu estou grávida do meu avô. Né? Estou grávida, meu avô vai nascer como meu filho. Gente, aquele cara ficou 60 anos grudado na estátua. Então é importante a gente entender que não é porque morreu 1, 2, 3 anos, 4 anos, que já vai nascer novamente. O cara ficou 60 anos grudado na estátua. O André Luiz ficou praticamente 9, 10 anos no processo ali de umbral, colônia e se tratar para acordar. Então é importante a gente entender que as coisas não são imediatas. Demora um pouquinho. Vamos lá. Para sair da colônia, os internos necessitam de autorização. Os que já têm conhecimento e trabalham são chamados de moradores e também necessitam dessa autorização. Só transitam sem ela os que trabalham nos 2 planos, na crosta e na colônia. E o que é interessante, outra coisa que eu escuto muito eu chamei o meu mentor, eu chamei o mentor, sei lá, de reiki, eu chamei e ele já vai estar aqui. Eu tinha programado de fazer um trabalho espiritual ou energético, holístico, da 1 às 2 e agora eu vou fazer das 5 às 7 e o meu mentor vai vir das 5 às 7. O que vocês acham disso? Vocês acham que os mentores estão disponíveis 24 horas para fazer a proteção ou o amparo no momento que a gente deseja? O que vocês acham? Ninguém fala nada. Fala, pessoal. Oi, Não. oi. Eu acredito que não. Eu também, porque olha só, ela está dizendo ali que ela precisa de permissão para sair da colônia para vir para a parte material. Se ela tem uma permissão das 2 às 3 e a gente muda do nada o nosso serviço para as 4 e às 5, ela vai ter permissão? Não, já foi dado permissão num outro horário. Ela vai vir, não vai ter o serviço, ela vai embora. Então é importante a gente entender que não é só porque nós rezamos que o nosso mentor está do nosso lado. Tem que ter organização, eles também trabalham. Vocês já tinham pensado nisso? O cachorrinho respondeu. Então, é importante a gente se organizar. Poxa, eu tenho um trabalho, vamos lá, uma coisa, evangelho no lar. Eu faço meu evangelho no lar toda quinta, das 7 às 8. Os nossos mentores sabem que nesse horário a gente está fazendo o evangelho e que eles podem estar do nosso lado nesse horário para estar nos limpando, enfim. Mas eu mudo de quinta para sexta, das 7 às 8. Eles não têm permissão para vir nesse horário, eles precisam reorganizar a agenda deles. Porque se eles estiverem nesse horário atendendo na casa do vizinho, como é que faz? Então é importante a gente ter esse cuidado. Todas as minhas vindas ao plano físico eram com permissão, e só depois de muito tempo é que pude vir sozinha. As colônias são lugares seguros, de paz, saturadas de energias edificantes. Entre os encarnados, as energias são heterogêneas e podem ser perigosas para alguns desencarnados despreparados. Estava feliz. Queria aprender a ser útil. Sabia que não bastava só a vontade para servir. Necessitava saber. Sempre amei o centro espírita, a doutrina espírita. Ter assistido a uma reunião proveitosa alegrou-me mais ainda. Olhando o firmamento com suas inúmeras estrelas, agradeci a Deus. Tinha muito que agradecer e nada a pedir. Mas roguei: Pai, alimenta minha vontade de aprender e de ser útil. Volitar é tremendamente agradável.
Que bom. Então, nós conseguimos terminar o capítulo 21 para que a gente comece o 22. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Que eu acho que foi bem interessante a questão do tempo que o espírito fica na parte espiritual, de espíritos estarem grudados a coisas que chamam a atenção ou que eles amam, sobre a questão de entender que às vezes um espaço que a gente faz reuniões pode ainda ter espíritos. Nós trabalhávamos num centro que ele era grande, ele era comprido, ele era como se fosse uns 3 galpão assim de comprimento, e a gente vinha desligando a luz lá do fundo até o começo. E aí ficava aquela sensação de que estava cheio de gente para trás. Eu e a Rita era novinha, a gente tinha o quê? Uns 25, 26? Eu dizia, eu vou passar e vou fechar, vou apagar e vocês se escondam. A gente vinha correndo, apagando tudo e pum, saía lá de dentro. Ficava aqueles barulhos, aquela energia lá dentro. Eu digo, vamos embora. E é assim que funciona, pessoal. O mundo espiritual continua. Alguém quer perguntar alguma coisa ou podemos ir para a próxima? Ô, Leandro, isso me lembra em relação a carros usados, né? Isso. Peças de carros que às vezes a pessoa sofreu um acidente, aí tipo, por exemplo, o motor não estragou, daí esse motor vai para outro carro. Quanta energia deve ter ali, quanto espírito pode ter ali preso, né? Muito, muito. E é uma coisa importante. Eu trabalho com muitas pessoas que têm oficinas, são com a área mecânica, né? Que precisa limpar a oficina porque o carro entra na oficina com energias ruins, ou às vezes até com o espírito junto, e os mecânicos começam a trabalhar, a coisa não flui, o carro não sai, a energia começa a ficar ruim no ambiente deles, é porque às vezes tem algum espírito junto, né? E não é do dono do carro, às vezes era do espírito que está grudado no carro. A gente teve um paciente que foi parar no hospital, que ele pegou um carro de um acidente, e aí quando ele entrou no carro, ele começou a passar mal, e foi para casa, achou que estava ruim de estômago, foi parar no hospital. E entrou em coma, né? Entrou em coma, daí o Leandro fez uma limpeza energética, a gente tinha uns porta-vela de cristal, quebrou tudo, lembra? Tive uma vela para ele, quebrou, explodiu, a vela explodiu, e ele saiu do coma. Então olha o quanto é forte a energia que às vezes fica grudado num carro. Muito boa essa observação. Vamos lá. Então vamos começar agora um novo capítulo. 22, Hospital. Capítulo 22. Hospital. Visitei o laboratório onde nosso amigo Antônio trabalha. Antônio é um dos personagens do livro Reparando Erros, de Antônio Carlos. Ele é um estudioso e pesquisador. O laboratório, assim o chama, é um lugar de estudos grande e muito bonito, onde fazem remédios. São medicamentos que colocam em água para tratamento de desencarnados e encarnados. Fica na parte dos fundos do Hospital da Colônia São Sebastião. Normalmente, todas as colônias têm essa parte laboratorial. São 6 os estudiosos que trabalham lá. Antônio tem o maior carinho e orgulho desse recanto. Recomendou-me ao entrar. Olha que interessante. Então vamos entender isso, pessoal. Mesmo na parte espiritual, é necessário estudar, criar remédios atuais para as doenças aqui na matéria. Porque aqui na matéria, nós, através dos nossos pensamentos, comportamentos, vibrações e energia do coletivo, criamos doenças que não existiam antes. E para isso, para combater essas doenças, os mentores, lá na parte espiritual, criam remédios para combater essa vibração e essas doenças. Então, é importante estar sempre desenvolvendo novos remédios para as doenças que nós criamos aqui na matéria. E eles utilizam esses remédios tanto passando eles em água, em fluidos, quanto passando para pessoas criarem aqui também. Vamos lá. Menina Patrícia, preste atenção e não esbarre em nada. Mostrou-me tudo. Eles pesquisam novas fórmulas de remédios. Quando os visitei, estavam empenhados na pesquisa de um tratamento mais eficaz
para desintoxicar desencarnados dependentes de tóxicos. Os viciados socorridos ficam numa ala do hospital perto do laboratório. Antônio e seus colegas trabalham e estudam muito. Amam o que fazem. E muitos encarnados pensam que os desencarnados não trabalham, nem estudam ou pesquisam. Como Deus é misericordioso. É, né, Martinha? Eu acho que o pessoal vai trabalhar, não vai ter jeito não. O que você acha? Já cheguei a essa conclusão que descansar eu não vou descansar, não adianta, vou morrer trabalhando, depois que eu morrer eu vou continuar trabalhando. Porque eu já sei disso, a rede de linho branco já não tem mais esperança não. Né? Viu? Olha só, que estão trabalhando. Olha que interessante, né? Eles estão trabalhando para tratar questões aqui também de drogas, porque eles inventam drogas novas. Mas agora, vamos fazer uma comparação, aliás, vamos fazer vamos pensar sobre isso? É só o lado positivo que faz esse trabalho de pesquisa e inventa remédio? Ou os espíritos que trabalham no mal também fazem? O que vocês acham? Também fazem, os do mal também fazem. Isso, só que eles não fazem remédio, eles inventam as drogas, eles inventam toxinas, eles inventam doenças para aplicar aqui nas pessoas. Então é importante entender que no mundo espiritual, os que fazem mal também são inteligentes. Eles também têm consciência do que estão fazendo. Também tem médicos, cientistas, pessoas que trabalham no mal, que fazem essas coisas e aplicam aqui nas pessoas. Não é porque nós morremos que viramos anjos ou demônios. A gente continua como a gente é. É sempre bom refletir sobre isso, né? Não dando aos desencarnados a ociosidade. Antônio, indaguei. Esses remédios só servem para desintoxicar os desencarnados? Estamos pesquisando para esse fim. É triste ver esses irmãos sofrerem. Mas nada nos impede de estender também a ajuda a encarnados intoxicados. E aí, como farão para que os encarnados tenham esse tratamento? Bem, sempre que descobrimos um remédio, uma nova fórmula de tratamento, podemos passá-la a encarnados estudiosos e afins. Também os socorristas que trabalham em ajuda a viciados podem administrá-la a eles. Fiquei fascinada com esse local de estudo e pesquisas. Conheci também o lar de Antônio Carlos, ou seu recanto, como o chama. Ele gentilmente me levou. Mora em outra colônia, tão bonita e agradável como a de São Sebastião. Aliás, todas as colônias são lindas. Mora com uma de suas filhas numa casa muito bonita. Recebeu-nos festivamente. Papai não para aqui, disse Neuzeli. Diz que mora, mas vem só a passeio. Sorrimos alegres. O recanto de Antônio Carlos é um quarto na casa, que tem uma estante abarrotada de livros, uma escrivaninha, uma cadeira e um pequeno sofá. Aqui escrevo a maioria dos meus romances. Explicou. Venho aqui quase só para escrever. Você não escreve também na casa do escritor? A Casa do Escritor é uma pequena colônia dedicada à literatura construtiva. Sim, tenho lá também uma sala que utilizo. Tenho muitos afazeres, graças a Deus. Antônio Carlos é uma pessoa estimadíssima, alegre, instruída e simples. Foi um passeio agradabilíssimo. Visitei o hospital com Maurício. Ele foi trabalhar e me levou. Hospital é sempre hospital, não é lugar de alegrias. Também não é de tristezas, mas de esperança. É grande, enorme. Os hospitais das colônias são normalmente assim. Nas grandes, há vários hospitais localizados em alguns de seus ministérios. Nas médias e menores, normalmente só há um hospital, mas sempre grande. Os imprudentes são muitos. Nas colônias, seus governantes dão muita atenção ao bem-estar, à saúde espiritual de todos os seus abrigados. Governantes? Sim, porque em todos os locais, até no plano espiritual, há alguém responsável que oriente e administre para o bem-estar de todos. É sempre bom visitar um hospital, seja no plano material, seja espiritual.
passamos a entender melhor e a ver o devido tamanho dos nossos problemas, e a despertar em nós a necessidade de fazer algo em favor dos que sofrem. Maurício ama o hospital. Hospitais são o lar dele. O hospital para crianças está na parte do educandário e é muito bonito e simples, além de grande. Nele ficam crianças e jovens em recuperação. Normalmente não trazem enraizadas doenças e os reflexos neles são mais fracos. Logo estão bem. O hospital que visitei é para adultos e só conheci a parte destinada aos doentes que estavam melhor. Maurício disse-me que ainda teria muito tempo para conhecer todo o hospital. Portanto, o restante ficaria para nova oportunidade. Ao seu redor, havia jardins e canteiros floridos, com bancos confortáveis, onde os internos em recuperação passeavam e conversavam. Maurício, você mora aqui? Não. Tenho meu cantinho na terra, no posto de socorro do Centro Espírita. Trabalho lá e aqui. A frente do hospital é muito bonita. Possui grandes pilares. É pintado de branco e bege claro. Na entrada está a recepção. Ali é informado todo o andamento do hospital, desde onde se acham os trabalhadores e quem são os internos. As colônias e postos de socorro têm seus prédios pintados diferentemente do plano físico. Após serem plasmados, as cores não desbotam ou envelhecem. Tudo continua novo, sustentado por aqueles que as plasmaram. Só mudam de cor se por algum motivo o querem. As colônias têm seus prédios com cores claras, mas nem todos têm as mesmas cores, como também se diferenciam por todo o plano espiritual. O hospital possui muitas dependências, partes ou alas, como são tratadas nesta colônia. E os pavilhões. Digo nesta colônia porque as designações variam conforme o local. As alas são divididas e designadas por letras e números. A, B, C, 1, 2, 3... Na ala direita, nos fundos, estão as moradias de alguns de seus trabalhadores. Então, pessoal, a gente consegue ver que continua tudo igual na matéria. Hospital, o pessoal trabalhando, as coisas acontecendo, locais para escrever, pessoas que fazem livros, pessoas que dá o pai com a filha, o pai trabalhando fora, a filha vendo que o pai não vem em casa. Não muda nada, pessoal. Continua tudo exatamente como estava lá na matéria. E como é que vê isso para vocês? Como é que vocês vê que a gente só sai do corpo? Como é que é ter essa percepção aí para viver no nosso dia a dia? Entender que o que a gente faz aqui, o que a gente aprende, o que a gente estuda, é importante, que a gente vai continuar exatamente igual. Para mim, isso, Leandro, é muito estranho, tá? Eu realmente, até pouco tempo, eu achava que ia morrer, pronto. Estava a missão cumprida e deu. Só que eu estou entendendo que é diferente. Exato. E é importante para a gente entender, porque tem muitas pessoas que vivem, como ele disse ali, sem entender que é espírito e que continua. Ah, quando morrer acabou tudo, então não importa se eu fizer coisas erradas, se eu maltratar, se eu roubar, né, vai acabar mesmo. Mas não acaba. Como é que estão os pensamentos, as energias, as vibrações? O que eu estou preparando, como a gente costuma dizer, para o meu karma, né? Muitas pessoas nem sabem o que é karma. Karma é a reação de uma ação que você está plantando agora. Como é que vai ficar para a próxima vida? Como é que vai ficar entre as vidas? Porque é muito interessante, as pessoas dizem para mim assim: ah, quem será que eu fui na vida anterior? Será que isso eu estou trazendo da vida anterior? Mas é muito importante entender quem você era entre as vidas. No caso aqui da Patrícia, ela está contando uma história entre as vidas. Ela está falando aqui de uma pessoa que está entre as vidas, vivendo numa casa com a filha, que era a filha quando ele estava encarnado, que está escrevendo livros e passando para os encarnados, né? Então nós também temos a nossa história entre as vidas.
E é importante a gente entender quem você era antes de você nascer, não quem você estava vivo. Quando você morreu, estava na parte espiritual, quem você era, o que você fazia, o que você trabalhava, quanto tempo você ficou entre as vidas no mundo espiritual, para depois dizer assim, bom, agora eu vou nascer e vou ser o Leandro. Então é importante a gente entender isso, que a gente é uma continuidade. A gente ora está vivo, ora está desencarnado, mas a gente continua sendo a gente. Já pensaram nisso? Então vamos lá, nós temos mais uns minutinhos, vou continuar. As enfermarias são salas grandes, bem ajeitadas e com banheiros. Nem todas têm o mesmo tamanho. Umas são maiores, outras menores. Existem enfermarias masculinas e femininas. Depois da recepção, há o salão da oração ou prece, onde internos oram independentemente da religião que tiveram quando encarnados. Nele, há somente cadeiras confortáveis e suas paredes são brancas e sem adornos. Olha que importante, na parte espiritual não importa a tua religião. Independente de que religião tu tinha, você vai orar, você vai estar com as pessoas vão estar te respeitando, porque lá você já é espírito e você entende que religião é uma coisa que faz com que leve você a Deus, mas independente da religião, tudo é igual. Que bonito, né? Na frente, há uma parte mais alta, onde em certas horas do dia, orientadores fazem orações em voz alta. Muitos internos imaginam nessa parte mais elevada, em cerca de 10 centímetros, altares, imagens, oratórios de que gostam e onde costumavam orar. Existe ali quantidade muito grande de fluidos salutares, beneficiando os que oram. Na frente do salão de orações, há uma pequena biblioteca que os internos podem frequentar. Os trabalhadores do hospital oferecem aos internos livros doutrinários e também o Evangelho para os que querem ler. Os internos atendidos, infelizmente, são muitos e dependerá deles mesmos o tempo que lá permanecerão. Segui Maurício, que ia explicando o que havia em cada ala. Entramos numa enfermaria. Ouvia-se o zum zum zum. Conversavam entre si. Quando entramos, todos se calaram e olharam amorosamente para ele, que com carinho e atenção foi de leito em leito. Conversava, sorria, animava e esclarecia. Fiquei ao seu lado só observando. Quando saímos da primeira enfermaria, indaguei. Por que pararam de conversar com a sua chegada? Talvez por saberem que lhes dou atenção e carinho. Por que você não tenta me ajudar? Vou tentar. Maurício, o hospital recebe muitas visitas? O hospital recebe visitas de grupos de estudos e de pessoas como você que querem conhecer e aprender. A enfermaria seguinte era só feminina. Pus-me ajudar. Ajeitei-as no leito e indaguei como estavam. Só por terem alguém com quem falar de suas mágoas e queixas, sentiam-se melhores. Fui com Maurício a 5 enfermarias. Cansei-me. Pela primeira vez na colônia, senti-me cansada. Patrícia, agora chega. Disse Maurício. Por hoje ajudou muito. Orgulho-me de você. Logo estará descansada. Desprendemos muita energia ao lidar com os necessitados. Vá para casa, alimente-se e faça exercícios para recuperar as energias. Você não se cansa? Não, tenho muitos anos de prática e muitos conhecimentos a mais que você. Aprenderá com o tempo. Você, como já disse, ajudou bastante. Olha que interessante essa observação. Quando nós lidamos com pessoas ou espíritos que estão doentes, eles sugam a nossa energia. Se lembra que quando eu dou curso de Reiki, o Zui, a gente fala da questão das pessoas sugarem as nossas energias. Pessoas que reclamam, pessoas que estão doentes, pessoas que são negativas, sugando a nossa energia. Então, isso é comum acontecer, porque como eles estão com a vibração baixa e você está com a vibração alta, você acaba passando energia para eles. E aqui no caso da Patrícia, foi isso. Eles estavam tristes, chateados,
E ela chegou com alegria, com felicidade, rindo, dando amparo, dando carinho, ela acabou passando energia. E mesmo ela sendo espírito e estando numa vibração alta, ela ficou cansada e vai ter que se repor a energia. Então, a gente que trabalha com questões energéticas, a gente se sente cansado e é natural isso. Não é porque você é fraco ou fraca ou que você não esteja preparado. É porque realmente há um desgaste de energia natural naquele processo. E você acha que é só num trabalho holístico que acontece isso? Isso também acontece no nosso trabalho tradicional, né? Por exemplo, a Martinha que trabalha com parte de corretora, que vai num lugar, vai no outro, entra numa casa, entra noutra, né? Enfim, pessoas que fazem venda, pessoas que trabalham com pessoas em salões de beleza, elas têm um desgaste natural da sua energia, que há aquela perda de energia para aquela outra pessoa. Então é normal. E aí como é que se repõe? Caminhando, fazendo exercício, indo na natureza, aplicando um reiki, comendo alguma comida saudável. Então é importante a gente entender isso. Quem tiver pergunta, é só levantar a mão, tá? Vou continuar. Sabia que Maurício estava sendo gentil, mas fiquei contente. Ele acompanhou-me até a saída e voltou, pois ainda tinha muito o que fazer lá. Sempre que fazia algo de útil, ficava alegre. Pensei, se papai souber, ficará contente e mamãe achará o máximo. Voltei devagar, apreciando as ruas e as pessoas que por elas transitavam. É tão bonito, agradável andar pela colônia. Cheguei em casa e já estava descansada e sentindo-me muito bem. No outro dia, iria a uma reunião da escola onde trabalhava. Era trabalho que me enchia de alegria. Falar com os amigos com quem trabalhava dava-me segurança e contentamento. Estava curiosa para saber de que trataria a reunião. E é isso, pessoal. Acabamos 2 capítulos. Estamos quase no final do nosso livro. E aí, casal, tudo bem com vocês? E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bom? Tá quietinho aqui, mas estamos juntos aí, tá? Ah, que bom. É bom vê-los. E aí, Nós também. pode falar. Não, é só para dizer que, né, a gente também, né, tá bem feliz aqui de estar junto com todos aí, né? Chamou bastante atenção ali, cara, né, aquela questão toda né, dos espíritos ali estarem, né, sou apegada a tal coisa, né? E aí eu fiquei falando para a Michelle, meu Deus, me olha só isso, não sei o quê, né? E aí a hora que... agora eu não lembro quem que foi que daí colocou do negócio do carro, acho que foi a Carolina ali. Carol. Eu cheguei pra Michelle e falei assim, meu Deus, carro, meu Deus do céu. Aí na hora passa na cabeça da gente assim, né? Caraca, Que loucura, né? que loucura. Daí, tipo, cara, é impressionante. E carro é uma coisa que a pessoa se apega demais, né? Demais, assim, tem muito isso, né? Não tem gente lá, inclusive eu escutei na rádio hoje lá, tem gente lá que o cara lá, eu acho que aquele Chiquinho, o cara enterrou um carro dele, né? Porque não sei o quê. E aí tem gente que vai, cara, sensacional do carro ali, foi disruptivo para mim. E carro, casa, quantas pessoas são grudadas na casa? Né? Essa casa é minha, a casa vem do pai que deixou para mim, a casa é minha. Quantas pessoas ficam grudadas na casa? Por isso que existem vários livros e vários fatos de casa mal assombrada. Na verdade é bem assombrada, né? Porque os espíritos estão tudo, tá a família toda ali, tá o pai, tá o filho, tá, né? Tá todo mundo grudado naquela casa. E tem um livro muito interessante que é A Casa do Penhasco, que conta de um cara que morreu e ficou grudado na casa. Toda vez que ele tentava sair da casa, ele não conseguia sair do pátio, estava sempre ali dentro. E isso acontece muito. Agora, carro é danado, cara. Ainda bem que eu vi. Ainda bem que carro dá, depois de um certo tempo a gente desmancha, né? Aí eu não sei para onde é que vai esse espírito. Fala, dona Regina. Eu peço desculpa, eu tô com a câmera desligada, porque eu tô de pijama aqui. E sobre roupas, calçados,
aqui na comunidade, o diácono, ele faz uma arrecadação, ele está sempre trabalhando com isso, pegando doação e tal. E a energia da sala é, assim, tão pesada, que imagina quanta roupa, quanto calçado, louça, coisas assim que o pessoal doa. Naquela enchente que teve no Rio Grande do Sul, foram caminhões que esse diácono arrecadou aqui, levou para lá, mas a energia, assim, do lugar, da sala, ela é bem pesada. Como fazer com as pessoas que não têm informação, Leandro, como que eh, se limpar, como limpar essa energia, essas coisas, né? Isso é uma boa observação. Quando deu isso, eu também pensei exatamente essa questão, né? Porque a questão de energia, daí já não vamos questões de espírito grudado na roupa, mas a energia das pessoas que utilizavam a roupa. Então, todas aquelas roupas têm a energia dos seus donos. É igual quando você corta um cabelo, aquele cabelo que você deixou lá no barbeiro tem a sua energia. Então, aquelas roupas mantêm aquelas energias dos seus donos. E como os donos vibram, com raiva, alegria ou felicidade, a roupa recebe aquela vibração, que a gente na radiestesia chama de endereço vibratório. Então, a roupa, querendo ou não, está ligada ao dono e recebe a vibração do seu dono. E quando o outro dono começa a usar, até aquela roupa parar de vibrar com o dono antigo e começar a vibrar na vibração do novo, ela recebe a vibração da pessoa que doou ela. Então, o que daria para fazer? Vamos pensar nas técnicas. Daria para fazer uma boa, lavar ela, daria de repente para usar alguma erva, anil, alguma erva para fazer para lavar, para deixar de molho. Enfim, teria que fazer alguma técnica energética, de repente um gráfico de radiestesia, alguma técnica que benzer, levar para um padre, para um centro espírita, sei lá, para que limpasse e tirasse a energia do antigo dono, para que as pessoas pudessem usar ela sem energia pesada ou ruim, né? Mas é muito interessante essa observação. E eu acho que ninguém pensa nisso, né? Eu acredito que não. Aconteceu uma coisa bem diferente comigo semana passada. Eu moro na casa que foi dos meus pais e tinham móveis bem velhos, bem danificados, cupim, danificados pela cadeira de roda. Quando meu pai tinha demência, ele já não tinha mais noção de que precisava desviar, e aí ele ficava empurrando a cadeira contra os móveis e ia danificando as portas. Sim. E eu tive uma dificuldade tão grande para desmontar esses móveis, e eu queimei tudo assim, porque logo começa a revoada do cupim, e aí, nossa, até a gente pega cupim numa dessas. Sim. E a dificuldade para desmontar foi muito grande, muito grande. Eu fiquei observando, né, como a energia deles ainda está aqui, uma coisa assim, bem interessante, mexe muito com a gente, né? Como pode, né? Que incrível isso. Exatamente, e é por isso que a gente tem cuidado de não ir em lugares que têm vibrações pesadas, como museu, enfim, coisas assim, né? Porque objetos lá estão com as vibrações. Eu me lembro que a gente foi em um museu uma vez que tinha uma carroça, e na carroça tinha um espírito sentado na carroça. Fui num outro lugar que eles vendiam móveis usados, tinha uma cadeira de balanço, tinha um espírito grudado na cadeira de balanço, balançando. Então é normal acontecer isso. A gente que tem essa visão da parte espiritual, a Rita via, pegava na minha mão e saía correndo. Eles diziam, vambora, já ia me levando embora. Compramos o ingresso para entrar no museu, entramos num lado e saímos do outro em questão de minutos. Era um L, um U, a gente entrou e saiu. Tinha tanto espírito nas carruagens, nas portas, nos objetos, que era assustador. Eu entrei e disse, pelo amor de Deus, me tira daqui de dentro. A gente entrou e saiu na outra porta. Então, isso acontece, é importante a gente entender isso. Quem que levantou a mão primeiro? Martinha? Fala, Martinha. E isso também a questão, até quem tem hábito de comprar em brechó, né?
porque isso Isso. também é a mesma coisa. Mas Sim. o que eu queria comentar, Leandro, são 2 assuntos que eu vou comentar junto e são diferentes, que aí tu responde no teu tempo. O que me chamou a atenção foi, naquele espírito que ele tinha morrido de infarto, que ele não teve tempo de se preparar. Ah, Então, legal. vamos supor, é isso um sofrimento de uma pessoa que, na minha ignorância, dizia: "Pô, essa pessoa é abençoada porque ela morreu sem sentir nada". Às vezes isso não é bom, às vezes o sofrimento ele ajuda a pessoa, é isso? Perfeito. Nos meus cursos de espiritualidade, sempre tem um bom debate sobre essa questão, porque eu digo que aquela pessoa que passa um tempo doente entende melhor a morte do que aquele que morre rápido. E as pessoas não entendem isso. Ah, morreu rápido é melhor, não sofreu. Mas também tu não sabe que morreu. A não ser que tu tenha uma boa espiritualidade, tu tenha estudado, entende o mundo espiritual, para entender que tá morto, você sofre porque você não entende que tá desencarnado. Então a doença te traz essa percepção. Na verdade, a doença é sempre um remédio amargo que ajuda na cura, né? Entendi. Um outro detalhe foi comentaste o seguinte, tá? Que na colônia não tem a distinção de religião. Mas Sim. como é que as pessoas se encontram lá? Vamos supor, se nós que estamos estudando vai para o mesmo de um evangélico, de um católico, que a percepção é diferente. E se a gente só muda de local, vai ter essa percepção lá? Lá não tem essa questão, porque quando tu chega lá, é o que é. Então não importa se foi ensinado diferente, ou vamos dizer, errado ou certo, tu chega lá, é aquilo. Né? Então tu vai saber que Deus existe, porque todo mundo acredita em Deus. Tu vai entender que tu tá numa colônia, que um chamavam de céu, o outro chamam de colônia, mas aquilo lá é aquilo lá. Enfim, é aquilo. Não tem, né? Não vai ficar dormindo, tu não vai, enfim, é aquilo ali. Então não adianta querer dizer que é diferente, porque tu tá lá, tu tá vendo. Ô, Leandro, mas nesse caso eu acho que eles dão uma orientação, né? Tem um grupo, como tem vários estudos, deve ter algum estudo para abrir a mente, porque se a pessoa chega lá extremamente católica e não entende nada, Ah, com pode ser que ela chegue certeza. naquela sala com o evangélico e os Sim. dois ficam se brigando. Então, tem o estudo ali, né? Na verdade, o que eu vejo é que quando você está na parte espiritual, a tua mente aflora, teu conhecimento dá uma. Até porque tu saiu da Terra e está numa colônia onde a vibração é alta. Então tu começa a ter uma compreensão melhor. E com certeza tem estudo. Se eles estudam para aprender a ler e escrever, eles estudam também na parte espiritual para entender como realmente as coisas existem. Porque a parte espírita também não é uma religião, né? Não existe espírita. Espírita é uma doutrina. Então, lá eles estudam e entendem como é que as coisas funcionam. Fala, Marciano. Ô, Leandro, voltando um pouco no assunto, né? Só fazer o microfone. Deu eco aí. Deixa. Tá, 2 assuntos. O primeiro, acho que seria interessante tu e a Rita conhecer o museu da Primeira e Segunda Guerra do meu irmão. Ah, sim. Aí eu vou ter que ser internada, daí não vai dar. E a segunda pergunta é referente a essas móveis de casas de demolição, que é feito mesa. Isso também impacta também? Essas móveis de demolição, casas de demolição. Tem mais uma. É a mesma coisa, pessoal, tem que limpar. Ali também fica a vibração dos antigos donos da casa. Se lembra que no curso, deixa eu ver qual curso que eu ensino, acho que é no de autodefesa psíquica, que a gente ensina que a matéria, na verdade, é energia condensada e que ela é porosa. E conforme a vibração das pessoas, ela se satura da energia suja das pessoas, né? Se tem raiva, briga, se lembra? Eu acho que tu fez o curso. Então, ali a madeira leva aquela vibração junto. Beleza. E é preciso limpar, energizar. O bom é que, com conhecimento e com as técnicas, nós conseguimos limpar tudo, purificar, encaminhar esses espíritos, e tudo fica numa boa e a gente fica bem, tem uma vida leve e ainda ajuda esses espíritos que estão perdidos. Isso que é o importante. Certo, pessoal?
Mais alguma pergunta? Estamos chegando no nosso horário. Tem lanche nesse Infelizmente, nesse curso não tem o café da Dona Rita para vocês, né? Para mim tem. Ó, faz falta, hein? Faz falta. Infelizmente não tem um cafezinho da Dona Rita. Então, eu vou encerrar a gravação aqui e nós vamos fazer um fechamento, só um pouquinho.